Epístola de Policarpo. Prefácio. Na época apostólica, os apóstolos se comunicavam com as igrejas por meio de cartas. Algumas dessas cartas apostólicas foram posteriormente canonizadas na Bíblia. Mesmo após a morte dos apóstolos, as igrejas continuaram a se comunicar por meio de cartas, buscando a união das igrejas e a expansão do Evangelho. Essas cartas são algumas das fontes mais antigas que se tem sobre o cristianismo, em sua forma mais primitiva. Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna do século I até o século II, foi discípulo direto do apóstolo João. Logo, é uma das referências extra-bíblicas mais próximas da doutrina apostólica original. Na carta, destinada aos filipenses, Policarpo os exorta sobre uma vida santa e eclesiástica, sem disputas por cargos ou privilégios, recomendando evitar a comunhão com os docetas, os primeiros hereges, que acreditavam que Jesus não tinha carne nem sangue, mas que era um espírito. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Louvor dos Filipenses. Muito me regozijei com vocês em nosso Senhor Jesus Cristo, porque vocês seguiram o exemplo do amor verdadeiro, como demonstrado por Deus, e o acompanharam. Vocês se tornaram acorrentados com os ornamentos adequados dos santos, e que são de fato as diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e nosso Senhor. É forte a raiz da sua fé, sendo falada em dias longínquos, e que permanece até agora dando frutos para nosso Senhor Jesus Cristo, que por nossos pecados padeceu até a morte, mas é a quem Deus ressuscitou dos mortos. No qual, embora agora não o vejam, creiam, e crendo, se regozijem como uma alegria indizível e cheia de glória, sabendo que por graça sois salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 2. Uma exortação à virtude. Portanto, cingindo os vossos lombos, sirvam ao Senhor no temor e na verdade, como aqueles que abandonaram a conversa vã e o erro da multidão, crendo naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, lhe dando glória e um trono à sua direita. A ele todas as coisas no céu e na terra estão sujeitas. Todo o espírito serve a ele. Ele vem como o juiz dos vivos e dos mortos. Deus exigirá o seu sangue daqueles que não creem nele. Mas aquele que o ressuscitou dos mortos ressuscitará também a nós, se fizermos a sua vontade e andarmos em seus mandamentos, amando o que ele amou, guardando-nos de toda a injustiça, cobiça, amor ao dinheiro, linguagem perversa e falso testemunho. Não pagando o mal com mal, nem golpe com golpe, ou maldição com maldição, mas tendo em mente o que o Senhor disse em seu ensino de não julgar, para que não sejam julgados, e perdoando para que sejam perdoados, sendo misericordioso, para que possa obter misericórdia. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Bem-aventurados os pobres, e os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Capítulo 3. Expressões de indignidade pessoal. Estas coisas, irmãos, escrevo-vos a respeito da justiça, não porque tomo alguma coisa sobre mim, mas porque me convidastes a fazê-lo. Pois nem eu, nem qualquer outro semelhante, posso chegar à sabedoria do bendito e glorificado Paulo. Ele, quando entre vocês, ensinou com precisão e firmeza a palavra da verdade, na presença daqueles que então estavam vivos. E quando ausente de ti, escreveu-te uma carta que, se estudares cuidadosamente, descobrirás ser o meio para te edificar naquela fé que te foi dada, sendo seguida de esperança e precedida pelo amor a Deus, a Cristo, e ao nosso próximo, sendo a mãe de todos nós. Pois, se alguém interiormente possui essas graças, ele cumpriu o mandamento da justiça, visto que aquele que ama está longe de todo pecado. Capítulo 4. Várias exortações. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabendo que como nada trouxemos ao mundo, nada podemos levar dele. Nos armamos com a armadura da justiça, e vamos ensinar, antes de tudo, a andar nos mandamentos do Senhor. Em seguida, ensinem suas esposas a andar na fé que lhes foi dada, e em amor e pureza, amando ternamente seus próprios maridos, e amando todos os outros igualmente em toda a castidade.
treinem seus filhos no conhecimento e temor de Deus. Ensinem as viúvas a serem discretas no que diz respeito à fé do Senhor, orando continuamente por todos, estando longe de toda calúnia, falso testemunho, amor ao dinheiro e todo tipo de mal, sabendo que eles são o altar de Deus, que ele percebe claramente todas as coisas, e que nada está oculto dele, nem raciocínios, nem reflexos, nem qualquer uma das coisas secretas do coração. Capítulo 5. Os deveres dos diáconos, jovens e virgens. Sabendo, então, que de Deus não se zomba, devemos andar dignos do seu mandamento, e da sua glória. Da mesma maneira, os diáconos devem ser irrepreensíveis diante de sua justiça, como servos de Deus e de Cristo, e não dos homens. Eles não devem ser caluniadores, de língua dupla, ou amantes do dinheiro, mas moderados em tudo, compassivos, andando segundo a verdade do Senhor, que foi servo de todos. Se lhe agradarmos neste mundo presente, receberemos também o mundo futuro, conforme ele nos prometeu que nos ressuscitará dos mortos, e que se vivermos dignamente dele, também reinaremos juntamente com ele, contanto que apenas acreditemos. Da mesma maneira, que os rapazes também sejam irrepreensíveis em todas as coisas, sendo especialmente cuidadosos em preservar a pureza e protegendo-se, como com freio, de todo tipo de mal. Pois é bom que eles sejam eliminados das concupiscências que há no mundo, visto que toda concupiscência guerreia contra o espírito, e nem fornicadores, nem efeminados, nem abusadores de si mesmos com a humanidade herdarão o reino de Deus, nem aqueles que fazem coisas incoerentes e impróprias. Portanto, é necessário abster-se de todas essas coisas, estando sujeito aos presbíteros e diáconos, como a Deus e a Cristo. As virgens também devem andar com uma consciência pura e sem culpa. Capítulo 6. Os deveres dos presbíteros e outros. E que os presbíteros sejam compassivos e misericordiosos com todos, trazendo de volta aqueles que vagam, visitando todos os enfermos, e não negligenciando a viúva, o órfão ou o pobre, mas sempre provendo o que é conveniente aos olhos de Deus e do homem, abstendo-se de toda a ira, respeitando as pessoas e não fazendo julgamento injusto, mantendo-se longe de toda cobiça, não acreditando rapidamente uma má notícia contra ninguém, não sendo severo no julgamento, pois sabemos que todos nós temos uma dívida de pecado. Se, então, imploramos ao Senhor que nos perdoe, também devemos perdoar a nós mesmos, porque estamos diante dos olhos de nosso Senhor e Deus, e devemos todos comparecer ao tribunal de Cristo, cada um deverá prestar conta de si mesmo. Vamos, então, servi-lo com temor e com toda a reverência, assim como ele mesmo nos ordenou, e como os apóstolos que nos pregaram o Evangelho, e os profetas que anunciaram de antemão a vida do Senhor também nos ensinaram. Sejamos zelosos na busca do que é bom, guardando-nos das causas de ofensa, de falsos irmãos, e daqueles que na hipocrisia levam os homens vaidosos ao erro. Capítulo 7. Evite os docetas e persevere no jejum e na oração. Pois todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, é o anticristo, todo aquele que não confessa o testemunho da cruz, é do diabo, e todo aquele que perverte os oráculos do Senhor para seus próprios desejos, dizendo que não há ressurreição nem julgamento, esse é o primogênito de Satanás. Portanto, abandonando a vaidade de muitos e suas falsas doutrinas, voltemos à palavra que nos foi transmitida desde o início, velando em oração, e perseverando no jejum, implorando em nossas súplicas ao Deus que tudo vê, que não nos deixe cair em tentação, pois assim como o Senhor disse, o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Capítulo 8. Persevere na esperança e na paciência. Vamos, então, perseverar continuamente em nossa esperança, e no penhor da nossa justiça, que é Jesus Cristo, que levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, que não pecou, nem foi encontrado engano em sua boca, mas tudo suportou por nós, para que nele vivêssemos. Sejamos então imitadores de sua paciência, e se sofremos por causa do seu nome, vamos glorificá-lo. Pois ele nos deu esse exemplo em si mesmo, e cremos que é esse o caso. Capítulo 9. Paciência. Eu exorto a todos vocês, portanto, para render obediência à palavra de justiça, e para exercer toda a paciência, como vocês viram diante de seus olhos, não apenas no caso do bendito Inácio, Zósimo e Rufo, mas também em outros entre vocês mesmos, no próprio Paulo, e no resto dos apóstolos. Façam isso na certeza de que tudo isso não ocorreu em vão, mas na fé e na justiça, e que eles agora estão em seu devido lugar, na presença do Senhor, com quem também sofreram. Porque eles não amaram este mundo presente, mas sim aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado dentre os mortos por Deus. Capítulo 10. Exortação à prática da virtude.
Permaneçam nestas coisas, e sigam o exemplo do Senhor, sendo firmes e imutáveis na fé, amando a fraternidade, e apegados uns aos outros, unidos na verdade, exibindo a mansidão do Senhor no relacionamento uns com os outros, não desprezando a ninguém. Quando puderem fazer o bem, não o adiem, porque a esmola livra da morte. Sejam todos vocês sujeitos uns aos outros, tendo a vossa conduta irrepreensível entre os gentios, para que ambos recebais elogios por vossas boas obras, e o Senhor não possa ser blasfemado por seu intermédio. Mas ai daquele por quem o nome do Senhor é blasfemado. Ensine, portanto, sobriedade a todos, e manifeste-a também em sua própria conduta. Capítulo 11. Expressão de pesar por causa de Valens. Estou muito triste por Valens, que já foi um presbítero entre vocês, porque ele não entende o lugar que foi dado a ele na igreja. Exorto-vos, portanto, a vos absterem da cobiça, e a serem castos e verdadeiros. Abstenham-se de toda forma de mal, pois, se um homem não pode governar a si mesmo em tais assuntos, como ele os ordenará aos outros? Se um homem não se proteger da cobiça, será contaminado pela idolatria e será julgado como um dos pagãos. Mas quem de nós ignora o julgamento do Senhor? Não sabemos nós que os santos julgarão o mundo. Mas eu nunca vi nem ouvi falar de tal coisa entre vocês, onde o bendito Paulo trabalhou, e que são elogiados no início da sua carta. Pois ele se gaba de vocês em todas aquelas igrejas que então conheciam o Senhor, mas nós de Esmirna ainda não o havíamos conhecido. Estou profundamente entristecido por Valens e sua esposa, que o Senhor conceda verdadeiro arrependimento. Sejam moderados com respeito a este assunto, e não os considerem como inimigos, mas chamai-os de volta, como membros sofredores e extraviados, para que possais salvar todo o vosso corpo. Pois agindo dessa forma, vocês serão edificados. Capítulo 12. Exortação a várias graças. Pois espero que estejam bem versados nas sagradas escrituras, e que nada vos seja oculto, mas para mim este privilégio ainda não foi concedido. É declarado nas Escrituras para que caso nos iremos, que não pequemos, e também para que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Mas que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e nosso eterno sumo sacerdote, os edifique em fé e verdade, e com toda a mansidão, paciência, longanimidade, tolerância e pureza, que ele conceda a vocês uma porção entre os seus santos, e a nós, e a todos os que estão debaixo do céu, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Orem por todos os santos. Orem também pelos reis, príncipes, pelos que vos perseguem e odeiam. Orem também pelos inimigos da cruz, para que os vossos frutos se manifestem a todos e sejais perfeitos nele. Capítulo 13. Sobre a transmissão das epístolas. Tanto vocês quanto Inácio me escreveram que se alguém fosse daqui para a Síria, deveria levar sua carta com ele. Esse pedido eu atenderei se eu encontrar uma oportunidade adequada, seja pessoalmente, ou através de alguma outra ação, para que seu desejo seja satisfeito. As epístolas de Inácio escritas por ele para nós, e todo o resto de suas epístolas que temos, nós enviamos a vocês, como vocês pediram. Elas estão incluídas nas cartas, e por meio delas, vocês podem ser muito beneficiados, pois tratam da fé, paciência, e de todas as coisas que tendem para a edificação em nosso Senhor. Qualquer informação mais certa que vocês possam ter obtido a respeito do próprio Inácio e daqueles que estiveram com ele, tenham a bondade de nos dar a conhecer. Capítulo 14. Conclusão. Estas coisas vos escrevi por Crescens, que até agora vos recomendei, e agora continuo a recomendar. Pois ele agiu irrepreensivelmente entre nós, e eu acredito que também agiu assim entre vocês. Além disso, tenham em consideração a sua irmã quando ela vier a estar com vocês. Estejam seguros no Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos vocês. Amém.